Aê, boa tarde, está no ar para todo o Brasil e para todo mundo, um vídeo novo no meu canal e o tema de hoje é Ludwig van Beethoven, Música e Revolução e Heranças Coloniais na América Latina. Então fique aí, não saia daí que hoje você vai ficar por dentro da história. Então vamos lá, eu começo aqui falando dele, Ludwig van Beethoven, Música e Revolução. A data de seu nascimento é incerta, 15 ou 16 de dezembro de 1770, na cidade de Bonn, localizada no território da atual Alemanha. Ali nasceu Ludwig van Beethoven. Aos 13 anos, já ajudava no sustento da casa, trabalhando como músico de orquestra e professor. Era um adolescente introspectivo, tímido e melancólico, frequentemente imerso em devaneios. Após um curto período em Viena, onde estudou com Mozart, Beethoven retornou para Bonn, onde teve contato com as fervilhante ideia da Revolução Francesa e da literatura alemã. Esse contato se tornaria fundamental em sua arte. Em 1792, Beethoven partiu definitivamente para Viena. Lá viveu por 35 anos, obtendo sucesso como instrumentista e compositor. Em 1803, ele iniciou uma revolução musical compondo a Sinfonia número 3, Heroica, que rompia com os padrões da época e criava uma nova linguagem musical. A peça articulava as rígidas técnicas musicais oriunda do classicismo e os temas da natureza, da imaginação e da inspiração, de acordo com os princípios românticos. A sinfonia foi dedicada a Napoleão Bonaparte, personagem que Beethoven considerava o símbolo da Revolução Francesa, pessoa capaz de libertar a Europa da opressão abolicionista. Da opressão absolutista. O encanto duraria pouco. Em 1804, quando Napoleão coroou-se imperador, Beethoven arrancou a homenagem da partitura. Em seu lugar escreveu Sinfonia, abre aspa, Heroica, fecha aspa, composta para celebrar a memória de um grande homem. Beethoven inaugurou também um novo tipo de artista. Até então, os músicos eram sustentados pela aristocracia e pelo clero, que financiavam suas apresentações e suas obras. Já Beethoven enriqueceu-se com a presença do público burguês nos concertos e com a venda de partitura. Os últimos anos de Beethoven foram produtivos e melancólicos. Quase surdo, desde 1799, tornou-se uma pessoa solitária. Em 26 de março de 1827, com apenas 57 anos de idade, morreu, vítima de pneumonia, em companhia de uma empregada e de um jovem amigo. Então, gente, Ludwig van Beethoven, ele era um instrumentalista, ele era compositor, né? Beethoven, ele atuava muito na música, né? Ele iniciou uma revolução musical, né? Ou seja, Beethoven trabalhava muito na música, né? Ele era um grande musicista, ele era um grande artista, né? Da área musical. A peça articulava as rígidas técnicas musicais
oriunda do classicismo. E os temas da natureza, da imaginação e da inspiração, de acordo com os princípios românticos. E ele, aos 13 anos, ele já ajudava no sustento da casa, trabalhando como músico e como músico de orquestra e professor. Ele era duas coisas, músico de orquestra e professor, né? Era esse o trabalho dele para poder sustentar a sua casa. Com 13 anos de idade ele já trabalhava, então ele começou a trabalhar muito cedo. E aí Napoleão Bonaparte ele entra nessa história, né? Por quê? A sinfonia que foi criada, né, pelo Beethoven, foi dedicada a Napoleão. Por isso que Napoleão ele entra na história. Personagem que Beethoven considerava o símbolo da Revolução Francesa. Então, para Beethoven, Napoleão Bonaparte era o símbolo da Revolução Francesa. Pessoa capaz, que para Beethoven, ele tinha essa visão de Napoleão Bonaparte. E para Beethoven, Napoleão Bonaparte era uma pessoa capaz de libertar a Europa da opressão absolutista. Já então esse encanto duraria pouco, né? Aí onde vai falar que em 1804 Napoleão ele coroou-se imperador, né? Eu já até falei no meu canal sobre ele, né? Sobre o império dele. Beethoven arrancou a homenagem da partitura. Em seu lugar, escreveu Sinfonia Heróica, composta para celebrar a memória de um grande homem, né? Que no caso é Napoleão Bonaparte. E aí Beethoven ele vai inaugurar um novo tipo de artista, ou seja, até então os músicos eram sustentados pela aristocracia, né? Pela aristocracia e pelo clero, que financiava suas apresentações e suas obras. Já Beethoven enriqueceu-se com o quê? Com a presença do público burguês, né? Nos concertos e com a venda de partituras. E os últimos anos de Beethoven foram produtivos e melancólicos. Quase surdo, né? Ele estava quase surdo, porque há muitos anos, desde 13 anos, né? Beethoven, desde os 13 anos, que ele trabalha com música. Então, ele no final da sua vida, ele já estava, né, surdo. Então, desde os 13 anos de idade, Beethoven trabalha com música. E ele estava quase surdo no ano de 1799. Quer dizer, desde 1799 ele já estava surdo, né? No fim da sua vida ele já estava surdo. Ele se tornou uma pessoa solitária. Em 26 de março de 1827, com apenas 57 anos de idade, ele morreu. Então pensa, dos 13 anos que ele começou a trabalhar com música, ele trabalhou a vida inteira com música, orquestra, ele era compositor, né, da música, das letras. Então, com 13 anos de idade, ele já trabalhava com música, e com 57 anos de idade ele morreu. Ele passou o quê? A vida inteira trabalhando de música, né? Se eu não me falha a memória, 44 anos mais ou menos que ele trabalhava com música. Mais ou menos isso, 44 anos. Porque 13, 23, 33, 43, 53. Ó, já deu 40 anos, 53. 54, 55, 56, 57. 44 anos, né? Se eu não me engano, tá? Se eu estiver errado, vocês me corrigem. Mas ele com 44 anos que ele trabalhou com música, com orquestra. E você sabe que orquestra é um som daqueles, muito alto, né?
mas ele gostava, né? O importante é que ele fez o que ele gostava. Bom, eu vou estar aqui mostrando. E ele morreu de pneumonia, né? Ele foi vítima de pneumonia. E ele morreu em companhia de uma empregada que ele tinha. É sinal que ele tinha, né? Ele era uma pessoa bem de vida. Porque eu não tenho empregada. Eu não tenho. Então, só quem tem empregado é rico. Pessoa bem de vida. Financeiramente bem. Então, Beethoven, ele era... Eu não sei se ele era rico. Mas Beethoven, claro. Ele era financeiramente bem. E ele tinha, né? Ele tinha dinheiro, ele era financeiramente bem e ele tinha uma empregada para fazer as coisas para ele. Então, ele morreu, né, com 57 anos de idade, vítima de pneumonia, em companhia da sua empregada e de um jovem amigo. Eu vou mostrar para vocês aqui a foto do retrato de Ludwig van Beethoven, pintura de Joseph Carl Stieler, mais ou menos isso, né? Não sei falar muito bem, Stieler, 1820. Essa foto é a de Beethoven. O que vocês estão vendo agora é Ludwig van Beethoven. Então, pessoal, no decorrer da leitura, tem duas palavras aqui que eu preciso falar o significado. Primeiro, o que significa absolutismo, né? É um sistema político que defende todos os poderes do Estado nas mãos de um único monarca, poder absoluto, né? E partituras. É um material gráfico contendo notações impressa ou manuscrita, que mostra a totalidade das partes de uma composição musical, ou seja, a grade, né? Que hoje nós chamamos de grade, só que antes, naquela época, era chamado de partituras, ok? Então agora eu vou estar falando aqui no próximo tema, que é heranças coloniais na América Latina. Uma das principais consequências da conquista e da colonização das terras americanas foi a imposição por parte dos europeus da língua falada em seus países de origem. O espanhol, o francês e o português foram as línguas neolatinas trazidas para a América pelos conquistadores. Hoje os países que têm essas línguas como oficiais formam a chamada América Latina. No entanto, a língua não é o único critério usado nessa classificação. O holandês, uma língua germânica, é a língua oficial do Suriname e das Antilhas Holandesas. O inglês, também germânico, é a língua oficial da Jamaica. Mesmo assim, esses países são considerados integrantes da América Latina. Isso porque, além da língua, é levado em conta o passado colonial comum desses países. Todos eles foram colonizados com a obrigação de produzir riqueza para fortalecer a economia de suas respectivas metrópoles. Não só o passado, mas também o presente aproxima esses países, que se caracterizam pela pobreza e por altas taxas de concentração de renda. Segundo o relatório do Banco Mundial, em 2005, cerca de 1/3 da população da América Latina, ou seja, 128 milhões de pessoas, sobrevive com menos de $2 por dia. Evidentemente que esses países apresentam níveis diferenciados de industrialização. Há países como o Brasil e o México que desenvolveram tecnologia de ponta em alguns setores industriais. Outros, como Costa Rica, Colômbia, Cuba, sobrevivem da exportação de produtos agropecuários. No entanto, apesar das diferenças, nenhum desses países pode ser considerado
desenvolvido. Tá, pessoal? E eu vou mostrar a foto para vocês do edifício moderno e barraco feito de materiais improvisados, dividem espaço na paisagem urbana da cidade de São Paulo em 2007. Focaliza. Viu aí, pessoal? Foto? Então, pessoal, qual é a herança? Quer dizer, quais são as heranças coloniais na América Latina? Primeiro, a língua, que nem fala aqui, né? Hoje, os países que têm essas línguas como oficiais formam a chamada América Latina, que é o espanhol, francês e o português. Então, são línguas neolatinas, trazidas para a América pelos conquistadores. Então, aqueles que possuem o espanhol ou o francês, aqueles que possuem o espanhol, aqueles que possuem o francês e aqueles que possuem o português, ou seja, né, fazem parte da herança colonial na América Latina, porque a língua espanhola, a língua francesa e a língua portuguesa foram línguas neolativas, né, trazidas para a América pelos conquistadores, né, e que nem eu falei aqui, hoje os países que têm essas línguas como oficiais, português, espanhol, francês, formam a chamada América Latina. Então a herança da América Latina é a língua, é o primeiro. E o segundo é as riquezas, né, que nem fala aqui, todos eles foram colonizados com a obrigação de quê? De produzir riquezas para fortalecer a economia de suas respectivas metrópoles. Então é isso, pessoal. Esse foi o tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela sua companhia. Já deixa seu like se gostou. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.